Eu quero aqui responder a uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. As pessoas viram para mim: poxa, Felipe, você está com um problema financeiro, né? Você tem um vasto conhecimento, por que você não se inscreve no Show do Milhão? Aí, gente, eu vou dizer assim: nem pensar, nem F. Vocês entenderam, né? Sabe por quê? Primeiro de tudo, que o Luciano Huck ele tem todos os motivos do mundo para não gostar de mim, porque eu já fiz críticas e críticas fortes a ele, né? Então, ele não teria, eu imagino, espírito democrático suficiente para me convidar depois das críticas que eu fiz a ele. Então, esse é o primeiro ponto, né? Segundo é o seguinte: eu tenho um vasto conhecimento para a realidade que as pessoas no Brasil têm conhecimento? Tenho. Mas o meu conhecimento é um conhecimento mais genérico, mais conceitual. Eu tenho pouco conhecimento específico. De algumas coisas eu tenho conhecimento específico, sim, né? Mas outras não. E o que ia acontecer se eu fosse lá é que eu ia passar vergonha em cadeia nacional e eu ia sair de lá com muito pouco dinheiro, se é que eu sairia com algum, tá? Então, nem pensar, nem pensar. Você pega o exemplo lá do Nicei, que foi ontem, né? Poxa, logo na primeira ou segunda pergunta que fizeram para ele, eu dançaria, né? Qual o país com que a França tem uma fronteira maior, né? E o Nicei acertou. Ele realmente tem um conhecimento muito vasto e específico, ao contrário de mim, né? O país que tem a maior fronteira com a França é o Brasil, né? Porque o que acontece? Tem lá em cima, no norte do continente, fazendo fronteira com o Brasil, a Guiana Francesa. A Guiana é território francês e faz fronteira com o Brasil. Então, quer dizer, quem é que lembra isso? Ninguém vai lembrar, né? E mais ainda, que essa fronteira é a maior de todas. É maior, por exemplo, que a fronteira com a Espanha, né? Então, eu já erraria de cara, né? Depois, quando a pergunta foi quem ajudou, quem aconselhou o Graham Bell, né, lá na invenção do telefone, que foi Dom Pedro II, diga-se de passagem, dos maiores brasileiros de todos os tempos, né? Mas eu não sabia que ele era amigo do Graham Bell. Não fazia ideia. Eu erraria também. Depois, quando veio aquela pergunta da ferrovia, para mim estava muito claro, era a Ferrovia Leopoldina, né? Porque, enfim, a capital do Império era aqui o Rio de Janeiro, né? Tem o nome da rainha, então eu não imaginava que era aquela outra, eu nem sei o nome, nem gravei o nome. Então eu ia tomar uma lapada muito bonita, né? Muito bonita para os meus inimigos, né? E muito triste para os meus amigos, inclusive para mim. Então, gente, se eu fosse lá no Show do Milhão, eu não ia ganhar nem 10 mil reais, né? Se chegasse a ganhar isso, ia passar vergonha em cadeia nacional. Não, o tipo de conhecimento que eu tenho é um conhecimento mais genérico, né? Orientado para determinadas áreas. Eu nem de perto chego aos pés daquele japonês, né? Perdão, do Nisei. E professor de medicina, de biologia e tal, sujeito com vasto saber. Eu sempre investi em conhecimento na minha vida, né, gente? Mas eu tenho uma doença chamada depressão que me deixou uma boa parte da vida prostrado. E quando você está prostrado, você não consegue investir em conhecimento. Então, o meu conhecimento é maior do que as pessoas, do que o da maioria das pessoas e menor do que eu gostaria de ter, né? Estou correndo atrás do tempo perdido. Ou seja, eu não ia me dar bem. Me incluam fora dessa. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.